Nova rubrica do podcast O Poema Ensina a Cair com Pedro Mexia. Todos os meses vamos escutar sugestões de leitura, de ficção e de poesia aqui no podcast. Pedro, começamos com dois autores, Fleur Jaeggy e Zbigniew Herbert. O que é que podemos dizer sem revelar tudo? Sim, são dois casos diferentes, além de um ser prosador. Quer dizer, o Herbert também é ensaísta, mas é sobretudo poeta. É um poeta muito conhecido e era um poeta que já estava traduzido em português e que já morreu há uns anos. O caso da Fleur Jaeggy é o oposto, porque é uma autora viva, mas que nunca tinha sido traduzida. Saíram agora estes dois pequenos romances, Felizes Anos de Castigo e Viagem no Proleterka. Sim, que são dois livros muito minuciosos na maneira como ela escreve. Ela é suíça, de língua italiana e tem vivido sobretudo em Itália. Está viva ainda? Está viva, foi casada com um dos grandes escritores e editores italianos, o Roberto Calasso, que morreu recentemente. E são dois livros sobre espaços, digamos assim, que fechados ou pelo menos sufocantes. Num caso, um colégio interno, noutro caso, um navio, onde as expulsões familiares, onde as relações familiares, as expulsões sexuais e outras, as diferenças de classe, etc., se manifestam, mas de uma forma muito diferente. É uma autora que ela publicou muito pouco e os livros são todos, estes livros têm 100 e poucas páginas, e os Felizes Anos de Castigo até têm menos. É ao mesmo tempo muito precisa, muito fria e muito minuciosa e cria um ambiente, por exemplo, nos Felizes Anos de Castigo, que se passa num colégio de raparigas na Suíça. Há uma permanente sugestão de um ambiente quase erótico entre as raparigas, mas que na verdade é um ambiente, ou seja, nós ficamos na dúvida se é ou não é. Se é ou não é. É a mesma coisa na relação da rapariga com o pai no livro que se passa a bordo do navio. O Herbert ele tem um poema nesta antologia. Esta é uma antologia, chama-se Poesia Quase Toda, é até agora a tradução mais abrangente do Herbert em Portugal, mas não é a poesia completa. Tem uma introdução do Coetzee, do Prémio Nobel, ex-sul-africano, atualmente australiano, e é um poeta que ele tem um poema em que fala dos poetas que contam, um texto, não sei se era um poema, se era um texto em prosa, e diz, os poetas que contam são o Eliot, são o Rilke, são poemas desse género. E o Herbert é um poeta que conta, numa poesia com uma forte tradição, que tem 2 prémios Nobel, o Milós e a Szymborska, e que podia ter mais. E é um poeta que tem a particularidade tem 2 particularidades. Uma é que a sua poesia é sobre, se quisermos dizer isto numa frase, e isto parece um pouco mais pesado do que é na verdade, é um poeta que escreve essencialmente sobre a história da Europa. A história, sim. E do país dele. E do seu país, que está no centro da história por muitas más razões, para eles polacos. Não é um poeta confessional, não é um poeta particularmente autobiográfico. É um poeta que fala, evidentemente, na Segunda Guerra Mundial e em tudo o que aconteceu, e que fala, evidentemente, da época comunista e que fala das imensas rimas e alusões ao Império Romano, às invasões napoleónicas, etc. E é uma poesia muito perfeita formalmente e muito séria. Séria é uma palavra que às vezes assusta as pessoas, mas é séria no sentido que não é frívola, não há poemas propriamente brincados ou triviais. Sempre que ele está a falar, ele tem uma costela quase shakespeariana, no sentido em que, não apenas porque o cita, mas porque quando está a falar de um assunto, diz as coisas com uma elevação e uma altura invulgares. Tem profundidade e densidade. As 2 coisas. Ficam estas ideias sobre estes 2 autores, sobre os quais conversamos longamente neste primeiro episódio desta nova rubrica do podcast O Poema Ensina a Cair. Esta rubrica chama-se
Leituras com Pedro Mexia, é uma rubrica mensal. Vale a pena também notar e dizer que, a propósito destes dois autores e na conversa que tenho com o Pedro Mexia neste podcast, são referidos muitos outros autores que de alguma forma ou dialogam ou que estes autores fazem lembrar e, portanto, digamos que há uma grande panóplia de sugestões de leitura na ficção, na poesia, a partir desta conversa. Já sabe, escute-nos nas plataformas habituais.